Porque um exame alterado nem sempre explica a sua dor. O erro de tratar o laudo como culpado, o que a imagem mostra, o que ela não mostra, as 4 perguntas de compatibilidade. Quando o achado do exame é só um achado e o que fazer antes de se assustar com o laudo. Eu sou o Dr. Joelinton Dias, sou médico ortopedista, especialista em dor e este é o nosso canal. Inscreva-se nele para receber informações de qualidade. Aqui, medicina é tratada com seriedade. Você recebeu um laudo com a palavra hérnia, artrose ou degeneração e o chão sumiu. Eu entendo esse susto. Vejo isso todos os dias no meu consultório. Eu quero começar este vídeo com uma frase que talvez mude o seu jeito de encarar exames para sempre. Um exame alterado nem sempre é o que explica a sua dor. Nos próximos minutos eu vou te dar 4 perguntas que eu mesmo uso na minha prática para saber se aquele achado no seu exame é o verdadeiro ou o culpado, ou se ele é só um figurante. E digo mais, no fim você vai entender porque 2 pessoas com laudos idênticos podem ter dores completamente diferentes. São 5 passos. Primeiro, porque é tão comum tratar o laudo como culpado. Segundo, o que a imagem realmente mostra e o que ela nunca vai te mostrar. Terceiro, as 4 perguntas que separam o achado que importa do achado que engana. Quarto, aquela categoria de alteração que aparece no exame, mas não tem nada a ver com a sua dor. E quinto, o que fazer na prática antes de entrar em pânico com o laudo. O terceiro passo é o coração de tudo, então segura comigo até lá. A cena se repete no consultório quase todos os dias. A pessoa senta na cadeira, coloca a ressonância na mesa e diz: doutor, achei o problema, está escrito aqui, é uma hérnia. E de fato está escrito. Mas o laudo descreve uma imagem, ele não descreve o seu sofrimento. O laudo não sente a sua dor, não sabe se você dorme à noite, não sabe se você consegue trabalhar, não mede a sua limitação. O laudo fotografa uma estrutura e ponto. Por isso, acontece uma coisa que assusta quem não está acostumado. Existe gente com exame cheio de alterações e quase nenhuma dor. E existe gente com exame quase limpo e uma dor que tira a vida do prumo. A imagem não consegue explicar tudo sozinha. Isto é impossível. Tratar apenas o que está escrito no laudo, sem olhar a pessoa, é o caminho mais curto para um procedimento errado, uma frustração e um diagnóstico verdadeiro que só chega meses depois. Vamos entender o que é uma imagem. Uma ressonância, uma tomografia, um raio-x. São fotografias paradas de uma estrutura num determinado instante. E a dor não é uma estrutura parada. A dor é um fenômeno vivo que depende de inflamação, de sobrecarga, de como você usa aquela região e até de como o seu sistema nervoso está processando o estímulo naquele momento. Por isso, muitas palavras que assustam no laudo são, na verdade, achados normais para a idade. Degeneração de disco, por exemplo, aparece na coluna da maioria das pessoas acima de 35 anos. Inclusive, quem nunca sentiu dor nenhuma nas costas. É como um cabelo branco ou uma ruga. É sinal de que o tempo passou, não necessariamente a origem de um problema. Então, quando o laudo dá nome a uma alteração, isso não é o mesmo que apontar um culpado. Nomear e culpar são coisas diferentes. Nomear e culpar são coisas diferentes. E confundir as duas é o erro que mais atrasa um tratamento. Agora, o coração do vídeo. Quando um exame mostra uma alteração, eu faço 4 perguntas antes de decidir se aquilo é a causa da dor. A primeira é sobre localização. Imagine uma ressonância que mostra desgaste no lado de dentro do joelho, mas a pessoa sente dor na frente, embaixo da rótula. O desgaste está num lugar, a dor está em outro. Isso já me avisa que aquele desgaste sozinho não explica a queixa. A segunda pergunta é sobre o exame físico. Se a imagem aponta um tendão rompido, quando eu testo este tendão na mesa de exame, ele precisa falhar de um jeito específico. A terceira pergunta é sobre função. Uma artrose, que o laudo chama de grave, numa pessoa que sobe escada,
que agacha e caminha sem limitação é uma artrose que incomoda muito menos do que o nome dá a entender. E a quarta pergunta é sobre a evolução no tempo. Uma dor que começou de repente há 2 semanas dificilmente é explicado por um desgaste que leva anos para se formar. Quando essas 4 respostas, localização, exame físico, função e tempo, não se encaixam, o achado do exame quase nunca é o verdadeiro culpado. E é por isso que 2 laudos iguais geram condutas diferentes, porque a pessoa em volta do laudo é diferente. Existe um nome para a alteração que aparece no exame, assusta pelo termo, mas não tem relação com a sua queixa. Chama-se achado incidental. É como fazer um exame de rotina e descobrir uma marca de nascença que sempre esteve ali, nunca causou nada. Na coluna e nas articulações isso é muito frequente. O perigo é tratar esse achado inocente como se fosse a causa. Fazer uma cirurgia ou infiltrar uma estrutura que nunca foi o problema. E no fim a dor continua, porque a origem verdadeira estava em outro lugar que ninguém investigou. Um raciocínio clínico bem feito serve exatamente para isso. Separar o achado que importa do achado que só estava passando por ali quando a foto foi tirada. Então, fica com esta ideia. O laudo é uma peça do quebra-cabeça, não um quebra-cabeça por inteiro. Você, sim, é o caso completo. Da próxima vez que o exame te assustar, antes de qualquer decisão, pense nas 4 perguntas. Primeira pergunta: a dor bate com o lugar do achado? O exame físico confirma? A limitação faz sentido? E o tempo combina? Se este vídeo organizou a sua cabeça, me conta aqui nos comentários qual foi a palavra do seu laudo que mais te assustou. Eu leio os comentários e são eles que me ajudam a escolher os próximos temas. E se você conhece alguém apavorado com uma ressonância, manda este vídeo para essa pessoa hoje. Dor não se trata com palpite, dor se entende com método.